E agora a gente parte para Sport e Atlético Mineiro, que é um jogo, assim como a gente já durante a análise de Vasco e Fortaleza, a gente vinculou a Copa do Nordeste, o Sport é o adversário do Fortaleza. E agora a gente analisa Sport e Atlético, vinculando também, naturalmente, a Copa do Nordeste. Eu acho que no caso do Sport, esse debate está ainda mais vivo. Esse debate está acontecendo. Esse debate está gerando discussão de torcedor em grupo de WhatsApp, no Twitter, gente brigando um com o outro, porque há uma corrente de que o esporte deve poupar nesse jogo. E poupar significa aceitar a eliminação? Em parte, sim. 100%, claro que não. Em parte, sim. Uma outra corrente defende que o time caia atirando, lute, seja bravo, guerreiro, resistente, coloque os titulares, se esguele, faça tudo o que puder, porque o placar é reversível, porque o esporte é capaz de tudo. E essas bandeiras e, né, frases tradicionais que a gente ouve no futebol são todas repetidas para motivar, se automotivar e acreditar que o esporte pode reverter. Aí vão lembrar a Copa do Brasil de 2008, vão lembrar o ano passado, que o esporte reverteu contra o São Paulo no Morumbi e conseguiu levar a decisão para os pênaltis. É muito mais improvável até do que esse ano, ainda que o Atlético seja muito melhor que aquele São Paulo. Então eu queria, começando por Cássio e Cauê, que a análise do jogo venha já diretamente relacionada a esse cenário. Se vocês são a favor de ir com o que tem e não tem, de tratar esse jogo como uma super decisão e entrar, se precisar acelerar jogador, acelera, se precisar aumentar o desgaste, aumenta, e tratar esse jogo como uma super decisão, ou dosando elenco, momentos, tempo. Como é que vocês analisam esse esporte atlético? Fred, a gente teve um pouco dessa conversa ontem. Eu acho que esse debate hoje, ele aumentou até pela resposta da torcida em relação ao público. Sport e Avaí, pela Série B, que é o objetivo principal do Sport no ano. E, enfim, depois teve um bom começo, teve a derrota lá com o Ituano, perdendo a visibilidade, mas tinha essa sensação de recuperação imediata. E ali foram 13.447 torcedores. Aí vem o jogo com o Atlético Mineiro. O horário do Avaí foi 9 da noite do sábado. Assim, e mudou em cima da hora, era 3h da tarde, foi para a noite. É um dos piores horários possíveis no futebol. Mas que não foi, enfim, 13.440. Na verdade, na Arena Pernambuco, qualquer horário é difícil. Começo do Atlético, 8 da noite, também não é um horário muito fácil, não. O do sábado, Cássio, nem é difícil de ir para a Arena, é difícil de poder assistir um jogo de futebol. Coisa. E fazer qualquer outra coisa. Né? Família, atividades, enfim, é muito difícil sábado, 9 da noite. Aí foram 13.447. Aí veio o jogo com o Atlético Mineiro, que vai ser quarta-feira, e a primeira parcial, na segunda-feira, dá 13.747. Ou seja, a primeira parcial, com 2 dias de antecedência, já superou o público de Sport e Avaí. Sendo esse jogo, vindo dessas 2 derrotas, e com um resultado muito adverso. Ou seja, dá para imaginar o que seria esse jogo mesmo com esse 2-0 para o Atlético, mas se tivesse sido um desempenho que era mais esperado para Ituano e Avaí, porque mesmo do jeito que foi, deu isso aí. Então, a resposta do público, não dá para negar, foi uma resposta muito boa. Então, eu estou ressalvando isso porque eu acho que isso influenciou para aumentar esse debate. E muita gente não entende como é que vai usar o time titular, porque tem o Fortaleza, muita gente não entende como é que não vai usar o titular, e todo mundo com muitas certezas. E eu não tenho a certeza, mas eu tenho um lado assim, nisso aí. Eu não sei, eu não sou na comissão técnica, como a gente até falou ontem. A gente não tem nem informação da fisiologia do esporte para dizer, uma posição oficial para falar. Dá para jogar o titular os 2 jogos. Ou alguém do esporte falar, infelizmente não dá para utilizar, ou se utilizar vai ser muito no limite e aí fica a cargo da direção, da comissão técnica. Não teve fala desse tipo, desse nível. Então a gente está meio que falando em cima do o que seria uma dedução de que há o desgaste, está se deduzindo que há o desgaste e considerando isso, o que você faria? Primeiro, o desgaste vai ser maior do que era para ser.
porque esse jogo inicialmente era para ser à tarde, desgastaria, mas teria um curso normal. Além de ter sido à noite, ainda teve o desgaste de jogar com 2 a menos durante os 25 minutos finais. O time correu demais, assim, ou seja, até isso piorou. O jogo contra o Atlético, que vem ao contrário, vem descansado, e não jogará no domingo pelo Brasileiro, ou seja, o Atlético Mineiro simplesmente não tem nenhum outro jogo que não seja esse. O próximo jogo do Atlético vai ser na outra quarta-feira pela Libertadores. Vem completamente descansado e focado, e o Atlético Mineiro investiu, se preparou para ganhar o Campeonato Brasileiro mais uma vez e para tentar ganhar a Copa do Brasil mais uma vez. E jogou com um time, como o Fred também já tinha falado ontem, poupou até na Série A para enfrentar o Sport, e jogou muito bem e venceu o Sport. O Atlético Mineiro não deverá poupar, vai jogar sério para confirmar sua vantagem, e cabe ao Sport jogar sério também. E a escalação não tem relação com aquele que já está ficando até no passado, mas aquele modelo da Copa do Brasil. Lembra da Sul-Americana? Que ali realmente você tem que ser eliminado na Copa do Brasil. Era uma bizarrice. Você tem que ser eliminado na Copa do Brasil para jogar a Copa Sul-Americana. Você não podia chegar até a quarta fase, eu acho que eu não sei se era a quarta ou quinta fase, não podia chegar até uma dessas duas fases, que eu não me recordo agora. Aí os times iam ganhando a primeira, a segunda, a terceira para ganhar a cota, mas quando chegava nessa fase, tu quer jogar a Sula, aí numa dessa, o Sport perdeu, levou um lailô da parecidência. Assim, e o Sport estava na primeira divisão na Série A e jogou a Sul-Americana desse ano e tal. Não é isso aí. Não é jogar dessa forma. Só abre da Copa do Brasil, não é abrir. Mas, e outra, quando se fala em mesclar o time, o Sport não vai entrar com o time reserva. Não vai ser, imagine, Rosales, um lateral esquerdo, Alisson Cassiano, Chico, Thiago Couto, Fabinho, Vilhena. O time não é esse. Quando se fala um time mesclado, o time não é, pelo menos quando eu falo, pelo menos, se quiser dizer outra coisa depois, mas quando eu falo, não é esse time. É um time mexido. É um time onde essas peças estão já com um nível de desgaste que talvez para o jogo seguinte contra o Fortaleza poderá ou não ter influência. E cabe à comissão técnica escolher. Nessa dúvida, eu não utilizaria. Eu priorizaria, na minha opinião, ter o time inteiraço para jogar esse jogo contra o Fortaleza. Que é difícil também, mas pelo menos começa 0-0. E é de uma competição onde, nesse momento, infelizmente, o Sport meio que se capitalizar. Na Copa do Nordeste ia tentar voltar a ser campeão. Já bateu 2 vezes na trave aí. Tanto que se ganhar o Fortaleza para a final de novo, mesmo que de repente vai ser visto de novo, foda-se se for visto de novo, mas enfim, está sempre disputando e vai ter uma chance de ir para a final mais uma vez na Copa do Nordeste. Dá para jogar as duas? É óbvio, vai se tentar classificar nas duas. Mas se o departamento de fisiologia do esporte colocar isso, força máxima, e quando fala força máxima, não é só a escalação, não, porque o cara pode começar com força máxima e com 15 minutos mudar. Eu estou falando de força máxima e jogar o máximo de tempo possível, com a melhor formação. Me parece improvável que dê para fazer isso depois desse jogo do Avaí, que dê para fazer com o Atlético Mineiro e com Fortaleza. Se der, ótimo. Se não der, para mim não há a menor dúvida que a dividida era para ser para Fortaleza. A menor dúvida. Assim, eu não consigo. Aí cada um, que eu estou falando, cada um tem suas certezas. Eu não tenho a certeza, mas eu escolheria. Eu não tenho certeza, porque eu repito, não estou dentro da comissão técnica. Mas eu escolheria o jogo do Fortaleza pelo caminho que tem. E do Atlético Mineiro vai ter interesse muito grande. Por exemplo, para dar um exemplo, mesmo com a derrota, meu sobrinho vai completar 10 anos. Ele disse: eu quero pedir presente para ir para o jogo. Assim, eu vou para o jogo. Assim, eu não acredito, mas eu vou. Mas ele pediu presente, porque, querendo ou não, é o Sport contra o Atlético Mineiro. É um jogo que, há alguns anos, devido a esse fiasco do Sport na segunda divisão, é um jogo que há alguns anos esse tipo de jogo não acontece. Aconteceu porque outros tiveram fiasco, né? Quando o Vasco caiu, quando o Cruzeiro, o Grêmio caiu, mas esse tipo. Aí tem o São Paulo no passado. Na primeira divisão, você faz esses jogos contra o G11, G12, do jeito que você quiser, o tempo todo. Mas na hora que você fica na segunda divisão, vai para qualquer outra divisão, começa a ser jogos mais escassos, jogos desse tipo. E, querendo ou não, Atlético de Hulk, Pirraia, vai ter Hulk, vai jogar Hulk. Ele é esporte, mas gostaria de ver o Atlético, ver um jogador do nível de Hulk, assim, dentro do campo, ele tá na cadeira ali, o cara tá ali a poucos metros. Assim, Pirraia, qual Pirraia que não quer ver um jogo desse nível? Então, assim, vai ter muita gente dessa forma. Então, ele ligou para cá, ele quis ver. Então, assim,
Por isso que essa primeira resposta do público foi tão boa, maior do que todo o público do jogo do Avaí. Mas deixando de lado isso e focando só, sendo o mais racional possível, futebol não é tão racional, futebol é muito mais do que isso, naturalmente, para mim também, inclusive. E na hora que está se abrindo mão disso, é até dizer, porque você foca ali dá para tentar algo mais. Não dá para abraçar tudo, seria ótimo abraçar tudo. Ou seja, Cássio, não dá para chamar o sobrinho e dizer, já ouviu falar de Pikachu? Não, mas é porque o aniversário dele é no dia do jogo mesmo. Só para dizer assim. Eu sei, então. Não, mas só para. Ele não escolheu entre Atlético Mineiro e Fortaleza. Ele disse assim: você quer fazer o quê no seu aniversário? Você quer ver o jogo. Pronto, bem escolhido. Mas podia ter dois argumentos. Mas só para dizer que a relação não é. Tu quer ver qual o jogo, não é? Porque o jogo cai no dia. Então aí podia dizer: vamos comer uma pizza na quarta e um joguinho no domingo? Queria ver Hulk também. Como eu te falei, queria nominalmente, Hulk vai estar, vai, então, meu irmão falou, você quer ver Hulk, então bora lá, vamos nessa. Aí não dá para abraçar tudo, seria ótimo abraçar tudo, vários elencos conseguem abraçar tudo. O do esporte, nesse momento, em dois esportes, tanto na Série B, 2 confrontos contra adversários da Série A, o mais importante, infelizmente, é o segundo, porque se fosse o Fortaleza fosse quarta-feira, aí tu joga 100%. De repente, se eu conseguir teu objetivo, meu irmão, bota para jogar também com o Atlético, aí o cara vai no embalo já. Mas nesse caso, é um cenário que é muito difícil de reverter. Cássio, inclusive, se tivesse vencido os 2 jogos que se considerava. Talvez até jogasse o principal também, porque se estava na 1. Eu acho que não ia ter esse debate, não. Botava no volume, 40 mil na arena e. Mas agora que você não conseguiu, mas o segundo jogo, o desgaste foi acima do normal. Terminou com 9, pô. Primeiro, jogou 25 minutos com 9. E já tinha jogado 34 com 10. Só jogou 30 minutos com 11. Assim, o desgaste da partida foi muito grande. Vai pegar um time muito melhor, descansado, extremamente focado e com a vantagem muito grande. Assim, aí se você quiser apostar todas as suas fichas nisso, é um pouco de cassino. Mas ganhou de São Paulo ano passado, já reverteu. Reverteu. Pô, já claro que tem reversões. O América Mineiro, uma vez levou 3-0 em casa do Fluminense. E ganhou, se classificou fazendo 5-2 no Maracanã. Acontece, é a maior virada da história da Copa do Brasil. Acontece, mas eu não sei como era a tabela do América do Natal. Se no jogo seguinte tinha um jogo muito importante também. Não, meu irmão, dá para virar lá do Rio, porra. Bota título lá, não sei, não lembro como foi, não. Nesse caso, eu acho que era bom ponderar. E uma primeira fala de Souza ele deixou umas pistas que talvez faça isso. Não é time reserva, mas é uma peça ou outra não ser utilizada ou ser utilizada por menos tempo. Cássio, naquela mesma observação que Atos trouxe há pouco, da contínua rotação de Vojvoda no Fortaleza, que a gente entende e sabe que existe, mas lá no fundo não estamos plenamente acostumados. Isso também tem acontecido no esporte. E nos últimos programas, eu tratei como time titular estendido. Né? Que eu citei que Barleta é um titular estendido, Ortiz é um titular estendido, Zé Roberto é um titular estendido. São jogadores que, quando entram, ninguém acha que o Sport está com a escalação reserva. Ninguém disse que o Sport entrou reserva, com 2 reservas contra o Ituano. Porque quando você enxerga Barleta e Ortiz, você já enxerga o titular estendido. Isso acontece com o Fortaleza. Minhoca trouxe o exemplo. Felipe Jonathan, na lateral esquerda. Tá? Marinho, Pikachu, mas ainda acho que aí Pikachu, pelo desempenho, é claramente o titular. Em relação a Jonathan e Pacheco, já tem uma dúvida. Mas são os titulares estendidos, e a gente pode chamar dessa forma. Moisés no Fortaleza, titular estendido. Se qualquer escalação dentro dos titulares estendidos, para mim é força máxima. Para mim é força máxima. Talvez se Lucas Lima não começar, talvez ele esteja sendo poupado, mas tem 5 substituições, o cara tá no segundo tempo, se o Sport faz 1-0, ou se mesmo tá 0-0, se o jogo vai entrar na reta final, você vai distribuindo o seu time. E aí eu acho que tem que usar mesmo. Também acho. Se o jogo assim, tá começando, dá para buscar, aí você usa, mas não apostando todas as fichas assim. Na questão física, muito claro. Isso. E aí, Cássio, para fechar o teu comentário, eu queria o percentual. Era 80-20 antes da ida. Antes do jogo da ida era 80-20. 7,93.
93 aí pro Atlético Mineiro e 7 pro Sport. Cauê, tua visão desse debate todo, tá? Depois a gente vai pro percentual, mas tua visão da forma com que o Sport deve ir para esse jogo. Passa muito já pelo que Cássio falou, Fred, até porque não dá para se apegar às exceções de achar que as exceções vão se tornar rotinas, porque ganhou ano passado do São Paulo no Morumbi, tem a mesma capacidade de ganhar do Atlético Mineiro aqui. Poder pode, mas é um cenário muito complicado por tudo que já foi exposto aí de contexto. Eu iria com um mesclado, e esse mesclado seria um mesclado tentando ter em campo os pilares. E quais são esses pilares? Se eu tiver condições, por exemplo, de ter a dupla de zaga, sem comprometer domingo, tenho a minha dupla de zaga. O goleiro o goleiro você não tem esse desgaste. Um dos dois laterais eu consigo. Opa, se eu consigo em um, consigo Filipinho? Consigo. Até porque vai ter uma distância grande para o lateral esquerdo reserva. Dá para Pedro em vez de Rosales? Não, tem como vai ter que segurar Pedro, porque não aguenta os dois, entra com Rosales. Mas eu acho que até pela questão de que tu falaste, daquele bloco de titulares, reservas que são titulares, você aí já tem 3 que você pode mexer sem drama. E talvez você procurar um quarto nome que possa, por exemplo... Seria Fábio se não tivesse ido tão mal contra... Isso. Exatamente. Havaí, Meu nome era Fábio. Agora, tudo vai depender de quê? Fisicamente. Mas, por exemplo, eu entraria com ali do meio para frente, se fosse possível, com Felipe, Fábio e Fabrício na direita. E com o Lucas Lima ou o Ruiz no meio. Para mim, eu faria essa formação, tentando conter mais o Atlético Mineiro, tentando ter uma força de marcação maior. E tentar, a partir daí, tentar roubar uma bola mais próxima do sistema defensivo do Atlético Mineiro. Você tem mais pegada para roubar lá na frente e está mais perto de causar um dano. Mas tudo isso que eu penso depende muito do que o Departamento de Fisiologia do Esporte pode dar como resposta. Mas dentro do que eu enxergo, se puder ter isso sem drama para o final de semana, é isso. Eu penso um pouco, sabe, Cauê? Fred, só um detalhe. João Vitor tem uma dúvida, para quem, caso outras pessoas tenham ficado com essa dúvida, ele está perguntando se o percentual é do jogo ou da classificação. É do confronto. É de quem passa. É de quem passa. Pode seguir, Cauê. Então, Fred, eu tentaria realmente esses pilares e talvez mexer 3 ou 4, que já são aqueles 3, 4. E lógico, Filipinho está desgastado, segura a onda, mano. Pedro Lima está desgastado, segura. Então, partiria muito disso. Eu iria com o Titi Ortiz de titular. Que pode por ser um também. Por um motivo. O aumento da qualidade na bola parada é gigantesco com o Titi Ortiz em campo. E eu traria ele para você ter mais qualidade na bola parada e por ser um jogador que costuma ser mais reserva do que titular. Ou seja, também dá para utilizar ele e dá para ele ser um ótimo reserva para domingo. Porque para domingo eu iria com o Sport clássico mesmo. Com o Sport, os que a gente imagina mais como titulares. Né? Alan Ruiz no meio, Lucas Lima pela direita. Eu iria com o Sport mais clássico. Agora, esse desenho que você trouxe para quarta-feira eu gosto de trazer Fábio para o time, mantendo o Felipe, até porque Felipe foi engolido no jogo de ida. O ritmo de Felipe não se encaixa com o ritmo do Atlético Mineiro. Né? Felipe é um jogador que para o jogo, que pensa o jogo, cadencia o jogo. O Atlético Mineiro não dá os segundos, não permite os segundos necessários para que ele organize a casa como os times da Série B permitem. Né? Então, eu acho que era um desenho. Agora, eu iria com Ortiz completando, sabe? Gosto da ideia de Felipe, Fábio, Fabrício e Ortiz. E aí você já tem 2 jogadores sendo descansados, quando na verdade você está sendo estratégico, né? Isso. E você também, Fred, poderia usar Ortiz na vaga de Romarinho também.
Também, também. Porque a minha É porque questão Romarinho ali, é muito importante para esse tipo de jogo, né? mas a minha questão ali E, é porque, e parece aguentar o campo ad eterno. o que eu estou pensando ali na frente é de alguma forma você ter um jogador, e aí seria mais Aaron Ruiz e Lucas Lima, que consiga pisar na bola. E Tite Ortiz é aquele cara que acelera mais naquela função ali de 10, de meia centralizado. Isso. Então, talvez para esse jogo contra o Atlético Mineiro, eu acho que talvez fosse mais necessário um cara que pise, que tente fazer com que a bola passe um pouco pelo meio de campo do Sport. Se o Atlético Mineiro resolver atacar mais o Sport mesmo fora de casa, que o Sport consiga respirar com alguém pisando nessa bola e rodar mais o jogo, do que com o Tite Ortiz, que muitas vezes é um cara que dá mais aceleração, que pega e acelera o jogo, que eu gosto muito. Mas eu acho que talvez para esse jogo, ele mais centralizado, não sei se seria mais interessante ter um cara que pisasse mais na bola e que baixasse um pouco mais a temperatura. Um Chico Filipinho na esquerda, cogitaria, Cauê? Não, eu acho que de início não. Acho que poderia ser uma... Eu acho que Chico eu levaria até com uma opção, por exemplo. O Atlético Mineiro, vamos lá, o cenário, o Atlético Mineiro faz 1, faz 2, e aí começa a ficar aquele cenário chato de jogo que para não perder feio. Aí talvez você bota o Chico, e aí faça a segunda linha com o Filipinho, ou tira o próprio Filipinho para descansar, Filipinho para decisão. Eu acho que tem que ter essa... O Sport tem que ter, eu acredito que Souza tem que ter plano A, B, C e D para esse jogo, para cenários. Total. Virou o primeiro tempo num cenário otimista, você, opa, eu tenho aquelas balas na agulha. Virar 0-0 é otimista? Pode ser. Acho que dependendo de como estiver sendo conduzido o jogo, né? Certo. Porque pronto, se o Atlético Mineiro tiver totalmente moroso no jogo e virar no 0-0, você começa a acreditar que o jogo dá. Se o Atlético Mineiro vir com a escalação, que aí no intervalo do jogo começa a botar alguns reservas mais moleques ali na frente que ele tem, no segundo tempo, você começa a acreditar em algumas coisas, mas não deve ser. Por isso que eu acho que ele tem que ter esse A, B, C e D aí. Sofreu 2-0 já no primeiro tempo, e que possivelmente o Atlético Mineiro também segura a onda de administrar, mas aí começa a preservar alguns e preservar de alguma forma tentando ser mais defensivo para não criar dramas desnecessários. Isso. O Peñarol, eu perguntei se o 0-0 seria positivo, porque o Peñarol fez os gols depois, né? No segundo tempo, né? E depois o Peñarol virou o Criciúma tinha sido o radar da torcida do Sport para o jogo de ida, porque o Criciúma tinha vindo de um empate lá em 1-1, né? Mas um empate massacre, né? Massacre. Muita incompetência total. do Atlético Mineiro. Era um radar que o Sport jamais seria, porque o Sport também não joga da forma que o Criciúma jogou. Isso. E por aí vai. Mas o radar do Peñarol faz algum sentido, né? Faz. Aquele negócio passa, e também tem muito, Fred, do que a gente falou pro primeiro jogo. Se no primeiro jogo o Sport tivesse virado no 0-0, o cenário tinha a perspectiva de clarear mais. Mas o Sport não conseguiu suportar toda aquela força do Atlético Mineiro. Errou muito, né? Por erros próprios. Então passa muito por aí. Passa nesse time ser mais assertivo. Passa por esse time ver como o Atlético Mineiro também vai se portar. Se o Atlético Mineiro se portar como aquele time que vou tentar administrar de alguma forma os 2-0 que eu tenho e jogar mais atrás, eu acho que seria excelente para o Sport. Porque aí entra no modo de jogo, no modelo de jogo. Mas acho muito difícil que aconteça. Mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas se ele viesse com essa proposta... Eu acho que ele vem para fazer um gol, esfriar, tentar matar logo. Também. Tudo, Resolver.
abafar o Sport, até porque já deve ter visto que o Sport tem suas dificuldades em saída de bola quando é muito acossado por um time com uma qualidade maior, que é neste caso, que foi, por exemplo, que o Sport, tudo bem que foi lá no início, mas contra o Bahia, por exemplo, que o Sport teve essa dificuldade. Então, o Atlético Mineiro, se ele fizer aquele abafa no início contra o Sport e deixar o Sport encurralado atrás, tentando sair, batendo na parede, voltando, é difícil para o Sport suportar. Então, eu acredito que seja esse o modelo de jogo que o Atlético Mineiro vai adotar. Tentar deixar a bola com o Sport, mas encurralando. Isso. Forçando Vai ser ao muito erro do difícil, Sport. Cauê. Muito difícil esse jogo. Muito difícil. Percentualmente, Cauê, como é que você coloca o cenário de classificação, tá? 95-5. 95 Ainda sou mais... 5. É. Eu já vou colocar o meu aqui também, que é 95-5, exatamente o mesmo de Cauê, tá? E antes de passar a palavra para Atos e para Minhoca, eu vou fechar aqui o meu comentário, né? Já que eu debati um pouco com o Cássio, debati com o Cauê, parte da minha ideia já foi colocada. E o meu ponto fundamental desse jogo, e é claro que esse jogo mudou de desenho com as 2 derrotas na Série B. É claro que mudou de desenho. Tá? Poderia ser... Eu já considerei esse confronto contra o Atlético um jogo bônus. Eu falei isso antes da partida de ida. Quando o sorteio colocou o Atlético Mineiro no caminho do esporte, para mim, se criou na temporada do esporte 2 jogos bônus. E o que é que eu considero jogos bônus? Jogos bônus, você só deve digerir, você só deve incorporar para a sua temporada se for algo positivo. Esse é o jogo bônus, ó. Passei aqui 2 fases da Copa do Brasil, o sorteio seria muito determinante, tá? O sorteio do ano passado colocou o Sport contra o Curitiba. Opa! Virou oportunidade. Mesmo o Curitiba estando na Série A, o Sport era melhor que o Curitiba, o Sport eliminou o Curitiba. Tem dificuldade até. Esse ano não, esse ano o sorteio fechou a porta. E na hora que o sorteio fechou a porta, é preciso entender o que aconteceu para não colocar peso demais em um confronto onde você tem pouca chance. E peso demais significa expectativa demais, pressão demais, julgamento demais. Por exemplo, Filipinho falhou gravemente no primeiro gol do Atlético, lá na Arena MRV. Aquela falha de Filipinho se soma às outras que ele teve na temporada, lá contra o Bahia. Mas sábado contra o Avaí, o time com 10, com 9, com 8. Filipinho foi um cara extremamente importante na marcação. Extremamente importante. Dinâmico, brigador, ganhando bola, chegando. Não estava só cercando, dando bote, marcando. Há um ganho de confiança dentro da Série B, dentro de um nível mais baixo de exigência, em um jogador como o Filipinho. Não pode pegar, caso ele seja engolido pelo Atlético Mineiro. Não foi na ida, mas se ele for engolido técnica e taticamente na quarta-feira, não pode aumentar de novo a pressão sobre o Filipinho. Não pode pegar Pedro Lima e colocar Pedro Lima na régua de um lateral direito que tem que marcar e atacar um Atlético Mineiro que você precisa fazer 2 gols de vantagem. Não dá para aumentar questionamentos sobre ritmo, intensidade de Felipe contra um tipo de adversário que você não vai enfrentar, e nem o Santos se compara ao Atlético Mineiro. Tá? Então, desde sempre, eu tento colocar esse jogo em um plástico bolha. Para que nada que aconteça nele arranhe e ameace a temporada. Se o Sport tivesse vencido o Ituano e o Avaí,
e tomasse 3-0 do Atlético quarta-feira, ia sair aplaudido. Se o Sport tivesse 18 pontos nesse momento, 16 pontos nesse momento na Série B, tentasse jogar aberto e tomasse uma porrada do Atlético Mineiro, quarta-feira, ia sair de campo aplaudido. Ele foi aplaudido. Ele foi aplaudido contra o Avaí. Sairia aplaudido, mesmo se fosse goleado. Só que isso não aconteceu. O Sport perdeu do Lanterna. O Sport perdeu do Avaí em casa. A tensão aumentou, os questionamentos aumentaram. Não são nossos, não. A gente aqui, nos programas, tenta trabalhar os contextos, tenta diferenciar o que levou às 2 derrotas, para não ficar colocando peso na conta de Souza, para não ficar colocando peso até mesmo nos dos jogadores que foram diretamente responsáveis pelo resultado. Agora, com essas 2 derrotas, esse jogo ele vira uma panela de pressão. Tendo uma partida domingo que eu considero mais importante para a temporada. Aí você vai dizer, Fred, você está dizendo que a Copa do Nordeste é mais importante que a Copa do Brasil? Claro que não. E eu peço desculpa se eu estou sendo muito didático, é porque às vezes é preciso ser muito didático. Porque senão o entendimento errado ele vai se multiplicando. É óbvio que eu não estou dizendo que a Copa do Nordeste é mais importante que a Copa do Brasil. E financeiramente, inclusive, passar quarta-feira vale mais dinheiro, não sei se de forma direta, sim, do que passar para a final da Copa do Nordeste. Mas a gente está falando de um jogo de terceira fase de Copa do Brasil, uma competição onde você não tem nenhuma chance de ser campeão. Tá? Você não tem. Você pode até eventualmente eliminar o Atlético Mineiro, mas você eventualmente não vai eliminar Palmeiras e depois Flamengo e assim vai. Tá? Não há registro recente, e eu não sei nem se na história, Cássio, de um time da Série B campeão da Copa do Brasil. Tem, assim, o último foi o Paulista de Jundiaí. Sim, então, não é recente, né? Não, assim, os casos, Paulista... 22 aninhos aí. Não, e o último finalista foi o Corinthians de 2008. Finalista foi o Corinthians. Finalista aí... teve outro depois? Não, já teve. E eram em outros modelos, né? Eram em outros modelos. Eram outros modelos. Santo André Brasiliense, eu acho também. Não. Calma. O primeiro foi o Criciúma, em 91. Aí Santo André, o Juventude, eu acho que era a primeira divisão ainda. O Juventude era a primeira divisão. Então, o Juventude não. Então, são esses 3, Criciúma, Santo André, Paulista, e o Brasiliense foi o único da Série C a jogar a final. Aí, o Brasiliense é até pior. O Brasiliense estava na terceira divisão que jogou a final de 2002. Pronto, então, há 22 anos, não é recente, há 22 anos, um clube da segunda divisão não 19. conquista... 19. Não, foi 2002? Não, 2005. 2002 foi a terceira. Há 19 anos, um clube da Série B não conquista a Copa do Brasil. Lembrando que mudou, né? Só isso, há 23 anos, eu sei, Minhoca, há 23 anos, um clube da Série B não disputa uma final de Copa do Brasil. Foi o Corinthians de 2008. Há 16 anos, né? 16 anos. 16, se complicou um pouquinho, vamos lá. Não. 19, o da B não conquista. Isso, e 16 não chega à final. Não chega na final, e perfeito. A 4 não chega à semifinal, que o América Mineiro 2020 estava na Série B. De lista. E, obviamente, a Copa do Brasil passou a ter os times da Libertadores jogando no seu formato atual, o que aumenta consideravelmente o grau de dificuldade. Era o outro ponto que eu ia colocar isso aí também, mas e quanto a Copa do Brasil valorizou também, né? Você imagina que né? se o esporte pega o esporte campeão de 2008 e bota um dinheiro que o campeão da Copa do Brasil ganha hoje. Então, assim, hoje as equipes brasileiras, elas, Flamengo, Palmeiras, têm, obviamente, o interesse de Libertadores, mas não vão abrir mão de uma Copa do Brasil ali como um segundo plano. O Corinthians, ano passado, por exemplo, poupou em jogos da Sul-Americana visando a Copa do Brasil. Né? Então, só para mostrar a diferença. Então, naturalmente, a Copa do Brasil tem um valor muito maior, mas é absolutamente impossível pensar o esporte campeão da Copa do Brasil.
E o Só para tu Sport ter é uma um clube. noção, só para tu ter noção. Eu não tenho exatamente quanto o Sport ganhou, não. Tá, acho que está disponível na internet, o cara acha só de 2010 para cima. Mas como na época eu cobri isso, só se entrar no acervo diário, mas foi cerca de 4 milhões e meio de reais. Enquanto o Minhoca estava falando aqui, fui na calculadora do Banco Central para atualizar aquele valor. Né? Entra o site online, você coloca lá, você bota o indicador IPCA, botei junho de 2008, que foi quando o Sport conquistou o título. Pronto, 4 milhões e meio. Isso dá hoje 11 milhões. Se o Sport passar o Atlético Mineiro, o Sport já terá 8 milhões e meio. Isso na quarta fase. Nas oitavas. A premiação assim, é incomparável. Então, assim, considerando que esportivamente a gente está falando só de avançar numa competição e poder ganhar mais dinheiro, né? Você não tem. Claro que disputar uma oitava, uma quarta seria excepcional, seria. Mas você não vai muito além disso, obviamente. E na Copa do Nordeste, o Sport está na semifinal, jogo único, em casa, contra um adversário também superior. Também superior. Mas pelo menos é um jogo e em casa. Então é óbvio que o Sport tem mais chance de ir para a final da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, do que ir para as oitavas da Copa do Brasil. É óbvio que o Sport tem mais chance. Tá? Então, dessa forma, a vinculação ela está enraizada. E o que eu mais defendo é que aconteça o que acontecer quarta-feira, quando sair a parcial de ingresso na sexta, eu queria que tivesse 30 mil ingressos vendidos. Se o Sport tomar 4-0 do Atlético, eu não acho que o torcedor tem que dizer, meu irmão, vá se fuder, não quero mais saber desse time, vai apanhar domingo também. São 5 derrotas, porque o que mais tem de torcedor é dizendo que são 5 derrotas seguidas, né? Depois do período do Avaí. Não, meu Deus, acabou, fudeu, são 5 derrotas. E agora, depois, já estão colocando o jogo do Goiás na conta. Aí o cara encontra um mais pessimista. E se perder as 5, tu sabe que é Série C, né? Pronto, aí exatamente. E assim vai. Encontra outra, já cancelei meu sócio. Aí pronto, aí a galera vai se encontrando e não para mais não. E por isso, para mim, o meu grande pensamento é colocar esse jogo dentro de uma bolha. Para mim, esse jogo fica dentro de uma bolha, assim, não vale mais do que os 90 minutos que ele vai ter. Vou assistir o jogo? Vou. Vou torcer pelo milagre? Vou. Se o milagre não vier, vou torcer para apenas vencer? Vou. Vou torcer para só empatar? Vou. Para não ser goleado? Vou. Mas assim que acabar o jogo, acabou o jogo. Ele não vai tomar 5 minutos da minha noite de sono, como o do Avaí tomou. Ele não vai tomar 5 minutos da minha noite de sono. Tá? Então, o que eu mais defendo, minha grande bandeira, não é pensar em tirar peso da quarta-feira. É não deixar que nada que aconteça na quarta-feira tire peso do domingo. Eu acho que esse é o meu foco. Atos e Minhoca, percentuais, por favor. Fred, eu vou de 99-1. Pro esporte. Eu vi um comentário. Esse de Atos era esperado e era nessa linha, mas eu vi que achei Beto Menezes que me deixou incomodado. Cássio tá mais otimista que Fred. Que como eu fui o primeiro a falar, aí eu falei 7-93, a turma veio na violência depois. 5, 1, aí eu fiquei Eu já tinha pensado 5, Não, mas é que tá. Eu vou esperar Thiago Minhoca porque eu vou ter que refazer meu voto, porque vai ficar parecendo uma coisa que não tem lógica. Eu fui o primeiro a falar, eu falei um número muito grande. Aí todo mundo foi botando depois e eu tô sendo otimista aí, né, no fim das contas. Que na verdade são 2 pontos percentuais, Cássio. Né? Faz muita diferença, pô. 2 pontinhos a mais. Não é isso não, Cauê. É que o cara tem alergia a passar uma imagem positiva. Ele quer passar uma imagem de pessimista. Exatamente. Não, Inclusive, eu vou falar aqui uma. A gente teve uma discussão lá, vendo o esporte e tanto, que Fred não tocou em mim. Totalmente, aquela derrota ali, pode esquecer, galera. Aí eu tava vendo o jogo só, contra o Avaí. Quando eu me dei conta que o Sport ainda estava ganhando o jogo, aí eu pensei, cadê Fred? Cadê Fred agora? Foi só pensar nisso que a merda cobriu. Carga negativa é aqui, meu irmão. Aí, ó. Meu irmão, tu, miserável. Eu pensei que a merda cobriu, porra. Queria deixar esse registro. Thiago Minhoca.
Só para explicar, né? Como geralmente eu faço os meus cálculos. Eu fico imaginando quantos jogos o Sport conseguiria reverter. Tipo assim, ó, perdeu o primeiro, outra chance. Perdeu o outro, outra chance. Eu acho que em 12 jogos. Na 12ª chance do Sport seria essa possibilidade. E aí, Cássio, eu vou acabar sendo mais otimista, porque eu vou colocar 92-8 para o Atlético Mineiro. E só rapidinho, né, sobre isso que o Fred estava mencionando, dessa questão do... Eu sou otimista. Tem bronca não, vai ficar assim mesmo. Tem bronca não. Não, pois é. Mas o contexto ele é diferente muito por conta do time que o Sport enfrenta. Obviamente, o torcedor ele quer tudo. Ele quer que o Sport jogue todos os jogos possíveis. Quer que chegue na final da Copa do Brasil, seja campeão da Série B, suba e tudo mais. Mas, enfim, né, campeão da Copa do Nordeste, mas não dá para a gente ser também tão... olhar dessa maneira. Se fosse um 0-2 para o Operário, sabe? Reverter contra o Operário, aí é um outro debate e tal. Mas é o Atlético Mineiro. Esse Atlético Mineiro já deu margem em alguns jogos. Já deu margem. O Sport é um time de qualidade. Já conseguiu fazer grandes jogos nessa temporada. Então, há uma possibilidade, só que pequena. Então, eu vejo aí que é 8% para o Sport de possibilidade contra o Atlético Mineiro. Contra o Ceará, venceu por 2-1. Contra o Fortaleza, 1-1. Contra o Bahia, muito no começo do ano, perdeu por 2-1. Contra o Santa Cruz, 2 empates. Contra o Náutico conseguiu um 2-0. Tá? E só. Isso é nos jogos. Não, nos jogos de maior. Dá para colocar o do pressão, Curitiba, né? Assim, de uma certa maneira. Assim, mas eu quero dizer o seguinte: mas... não saíram 2 gols. Curitiba, Isso. ok, vamos para Curitiba. O Sport não não teve é um time de goleadas, Fred, no ano. Goleou os que o jogo se desenhou para goleada, né? Porque eu lembrei, Fred, rapidinho, do jogo do ano passado, no Morumbi, né? Quando o São Paulo abre o placar, todo mundo, tipo, você tá bom, vamos agora voltar para a Série B, que é a realidade. Empata no final do primeiro tempo. E quando faz o gol ali com 7 minutos do segundo tempo, aí passou-se a ter jogo. Tanto Lógico, que... E aí é como também o time reage. Como é que o Atlético Mineiro vai reagir? O Atlético Mineiro não reagiu bem contra o Peñarol. Ele teve dificuldade, ele foi para cima, e isso foi bom para o Peñarol. O Peñarol soube trabalhar bem. Então não vai depender muito da situação. Já a gente vai ver se o gol de Thierry tá pagando 73 de novo.